Olá, pessoal, voltamos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as medidas de controle do risco elétrico. Dentre todas as medidas de controle, nós temos aí uma pequena listinha, sobre todas elas, procedimento de desenergizar, aterramento, equipotencialização, seccionamento automático da alimentação, dispositivos de corrente de fuga, extra baixa tensão, barreiras e invólucros, bloqueios e impedimentos, obstáculos e anteparos, isolação das partes vivas, isolação duplo reforçada, colocação fora de alcance e separação elétrica. Lembrando que existe uma hierarquia para que nós possamos adotar as medidas de controle. Nós já vimos isso em um módulo anterior e aqui eu só reforço a ideia. Prioridade, eliminar totalmente, Trabalho desenergizado sempre vai ser a regra, tá? Para quem trabalha em baixa tensão, obrigatório, trabalho desenergizado. Para quem trabalha acima de 1000 volts energizado, é prioridade, tá? Outra condição, prevenir a aplicação de extra baixa tensão. O que era a extra baixa tensão do nosso conceito lá de trás, da aula 1, aula 2? O emprego de tensão de segurança, que é aquela tensão abaixo de 50 volts para a corrente alternada, abaixo de 120 para a corrente contínua. Prevenir, adotar procedimentos de trabalho, utilizar constantemente, os procedimentos da maneira como eles foram elaborados, não pular etapas, não burlar os procedimentos e proteger a parte da utilização dos EPIs, das condições mínimas necessárias dos equipamentos de proteção individual, lembrando de verificar e inspecionar cada um deles para ver se eles estão em condições de uso. Quando nós falamos de segurança nas instalações desenergizadas, primeira regra, procedimento de desenergizar, Então, o que é o procedimento de desenergizar? É uma sequência de ações que precisam ser obedecidas nesta ordem, Seccionamento, impedimento de reenergização, constatação de ausência de tensão, instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores, proteção dos elementos energizados próximos e sinalização. Para que vocês lembrem, o que é o desenergizar, Tem aqui, uma mãozinha com 5 dedinhos, Desligar, impedir, checar, aterrar e sinalizar. Respeitando essa regra, aonde você tem tudo o que você precisa fazer. Beth, mas são 5 e aí você tem de A a F, É que o proteger e o sinalizar estão no mesmo item, Porque como é que você vai proteger, Você vai isolar a área, e o isolar, colocar cone, fita zebrada, afastamento, não deixa de ser uma sinalização também. Tá? Então, nós vamos entender o que? Desligar fisicamente. Você vai lá e abre uma chave, você vai lá, aperta o botão para desligar o equipamento, você vai lá, tira o equipamento, o plug da tomada, desliga o disjuntor. Tudo isso é desligar. Desligar é diferente de desenergizar. Bloquear é um procedimento de bloqueio de energias perigosas. É o cadeado, a etiqueta, tem algumas empresas que chamam de loto, cada uma adota um nome, tagout, lockout, loto, procedimento de bloqueio de energias, mas é basicamente o quê? Eu vou impedir que alguém religue. Eu vou colocar um cadeado. Pode ser qualquer cadeado? Não, é um cadeado específico, o cadeado de bloqueio, aquele cadeado que só você tem a chave. Mas já tem um cadeado lá. Sim, um cadeado que metade da empresa tem a chave. Que segurança você tem? É só você. É o seu cadeado, a sua etiqueta, a sua chave. É intransferível. Não pode emprestar, não pode... eu emprestei a chave para ele, mas ele já traz de volta. Não. Se precisar mexer no circuito, é você que vai mexer, é você que vai abrir o cadeado. Testar, ou checar, ou verificar se realmente não existe energia. Porque existem alguns circuitos que têm características especiais e essas características elas envolvem aí a presença de
energia residual, energia capacitiva, eletricidade estática que pode causar acidentes. Então, testar, verificar se realmente não existe energia depois do bloqueio. Não existindo energia, o outro procedimento de aterramento e equipotencialização. Equipotencializar todas as fases e aterrá-las devidamente, né? Então, é equipotencialização e aterramento, né? Através de um dispositivo apropriado para isso. Proteger entra a parte do evitar aí que equipamentos energizados próximos, né, que você possa acessar esses equipamentos, já que você está trabalhando desenergizado, colocar barreiras, tapumes, isolar a área para que ninguém se aproxime indevidamente e acesse o local onde você está trabalhando, né, e sinalizar, né, colocar a isolação da área, as fitas, né, o sinalizar entra também a etiqueta do procedimento de loto, dizendo, olha, tem uma pessoa trabalhando aqui, não pode, né? Deixar claro que aquele circuito está desenergizado. Só para lembrar, desligar, impedir, checar, aterrar e sinalizar. Então, desenergizar, né? Entra todos esses critérios, né? Desligar, impedir, checar, aterrar e sinalizar. É um procedimento específico, tá? Procedimento de bloqueio de energias perigosas. Então, aí você tem que atender a essa necessidade. E se eu precisar reenergizar, é só fazer o contrário? Teoricamente, sim. Só lembrem de algumas coisas. Retirar as ferramentas do local de trabalho, que muitas vezes as pessoas esquecem, retirar o aterramento e informar as pessoas envolvidas de que o sistema vai ser restabelecido. Tá? Assegurem-se que todas as pessoas envolvidas já encerraram as suas atividades e que não existe ninguém que não esteja avisado de que o sistema vai ser restabelecido. Tá? Então, isso daí garante que você possa reenergizar com segurança. Aqui existem alguns exemplos de sistemas de bloqueio de energias perigosas. Para essa atividade, né, existe um programa de controle de energias perigosas, que é o PCEP. Né? O PCEP é um programa onde o programa é algo maior, né? Não é só um procedimento. Né? Esse programa faz a análise de riscos do ambiente de trabalho, faz o levantamento dos perigos e riscos que existem lá, faz o levantamento da necessidade de identificação, né, desses perigos e riscos, dos bloqueios desses elementos perigosos para que as pessoas possam trabalhar de forma segura. Né? Então, existe todo um inventário de riscos dentro do ambiente de trabalho que é elaborado e está presente junto com esse procedimento para que, então, sejam adotados os locais onde eu tenho os pontos de bloqueio específicos, um local específico, uma condição especial para que eu possa fazer o bloqueio de forma segura e que ninguém vá religar ou restabelecer o sistema indevidamente. E aí tem alguns exemplos, tem as etiquetas, tem os cadeados, as chaves, bloqueio de disjuntores, a caixa de travamento também ela é muito interessante, porque com essa caixa você consegue colocar um número muito maior de profissionais trabalhando na área, cada um com o seu cadeado, né? O cadeado vai ficar na caixa? Vai, mas um cadeado vai para o local. Né? Então, existe um bloqueio de um cadeado no local, essa chave vai ficar dentro da caixa e na parte externa da caixa todos os outros cadeados vão estar bloqueando essa caixa, impedindo que alguém consiga acessar a chave internamente. Tá? Então, dependendo do tipo de energia, eu tenho, né, o tipo de bloqueio que eu vou utilizar. A etiqueta, ela é preenchida, então é recomendado que essa etiqueta tenha foto, para que seja mais fácil de identificar a pessoa. Nem sempre nós conhecemos as pessoas pelo nome, né? Então, você está escrito aí nome, você vai pôr o seu nome. Né? João, Antônio, Pedro, mas e aí? Todo mundo te conhece por esse nome? Né? Muitas vezes é apelido, e aí eu não sei quem é essa pessoa. Quando você olha a foto, fica mais fácil de identificar. Tá? Então,
Esse é o procedimento de loto ou bloqueio de energias perigosas, que faz parte do PCEP, que é o Programa de Controle de Energias Perigosas. Aterramento faz parte da NR10, né? E também faz parte da NBR 5410, que determina tipos de aterramento, onde nós temos aterramento funcional, aterramento de proteção e aterramentos temporários. No caso da NR10, nós temos aí as questões dos aterramentos funcional e aterramento de proteção das instalações elétricas e os aterramentos temporários, que entram no procedimento de desenergizar para garantir que não exista uma energização indevida, tá? Se existir, ela vai escoar pelo aterramento temporário, que é o aterramento da equipotencialização, tá? A norma ela apresenta vários modelos de instalações com aterramento, aonde eu tenho o neutro e o terra separados ao longo da instalação inteira, aonde eu tenho o neutro aterrado e o aterramento também em parte da instalação comum, em outra parte separado. Esse particularmente eu não sou muito fã dele, desse TNCS, mas ele existe, né? Em algumas situações, né, acabam se aplicando. Existe um outro sistema que é o comum, né? O terra e o neutro comum, onde você aterra o neutro lá na origem e traz ele aterrado ao longo da instalação inteira. Existe também esse outro sistema que é o D, onde eu não tenho o aterramento vindo da minha origem, mas junto a cada um dos equipamentos eu tenho uma haste de aterramento descendo diretamente, né, para fazer a equipotencialização das massas condutoras. Esse é um termo muito utilizado, né? A norma diz que nós devemos equipotencializar tanto as massas condutoras dos equipamentos, como também nós devemos equipotencializar as instalações elétricas, aterrar as instalações elétricas. Então, existe aterramento das instalações elétricas e equipotencialização das massas condutoras, né? O último sistema é um sistema que nós chamamos de sistema IT. Ele é semelhante ao TT, que é esse que eu tenho separado, terra, só que o aterramento ele é feito através de uma impedância. Todos esses sistemas, eles vêm através da NBR número 5410, que fala de instalações elétricas de baixa tensão. Também são mencionados na NBR 14039, que fala de instalações elétricas de média tensão. Nós também temos aí a tensão de contato, tensão limite, né, que é o limiar onde é permitido passagem de corrente elétrica. Essa condição aí é a condição aonde nós conseguimos ainda manter a saúde, né? Você toma o choque, mas não mata ninguém. Equipotencializar, né? Eu falei de equipotencializar, mas o que é isso afinal? Equipotencializar é fazer com que todo o seu sistema de aterramento esteja no mesmo potencial, né? Em muitas instalações elétricas existe o BEP, né, que é o barramento de equipotencialização, que é um sistema onde você tem o aterramento da sua instalação elétrica e de todas as massas condutoras da instalação, garantindo que tudo esteja no mesmo potencial, para que você não tenha diferença de potencial, não exista uma DDP aí intervindo, né, e causando algum dano à sua instalação, tá? Então, dessa forma, a gente garante que a nossa instalação esteja escoando toda essa energia indevida para a Terra. Então, sistemas de para-raio, sistemas de antenas, todos eles também têm que estar interligados com esse sistema e descarregando de forma equipotencializada. Equi é igual, potencial igual, para que não exista DDP, que é diferença de potencial, né? Então, todo o sistema de proteção tem que ter o mesmo potencial. Seccionamento automático, dispositivos de seccionamento de alimentação, o próprio disjuntor, né? Sistemas de disjuntor fusíveis que atuam quando não existe uma energia devida circulando na sua instalação. Uma energia de curto-circuito faz com que, por exemplo, o seu disjuntor termomagnético atue por conta da
da condição, né, de calor excessivo que é gerado no momento do curto-circuito. Dispositivo DR também interrompe, mas ele trabalha em outra condição. Ele analisa a corrente de fuga. Então, ele é um outro dispositivo que vai trabalhar paralelamente aí ao disjuntor termomagnético, e ele faz então essa comparação das fases com o sistema de aterramento para garantir o quê? Que não exista corrente de fuga na faixa aí de 30 mA circulando pela sua instalação. Se você instala um DPS se você instala um DR e esse DR começa a desarmar muito, esse DR, ele está com defeito. Não, ele não está com defeito, ele está funcionando como ele deveria. Você tem que achar onde está a falha. Existe uma falha no seu circuito e você precisa encontrar essa falha. Então, nós estamos falando do dispositivo DR, né? Ele vai trabalhar aí com corrente de fuga. O DPS é outro tipo de equipamento que é ligado junto ao sistema de aterramento. Então, o DR está entre as fases e o neutro, e o DPS está entre as fases e o sistema de aterramento da instalação. Esse sistema, ele vai fazer o quê? Ele vai monitorar quando você tem, a gente fala que é supressor de surto, né? Quando você tem interferências externas, é um raio, é uma sobrecarga na rede da concessionária que tenta entrar na sua instalação elétrica. Ele vai barrar antes disso, ele é um freio para fatores externos. Extra baixa tensão, nós já comentamos alguma coisa em outras unidades, é a tensão de segurança. A própria norma determina, né? A NBR 5410, ela fala sobre extra baixa tensão, e a NR10 chama de tensão de segurança. É toda a tensão inferior a 50 volts em corrente alternada, inferior a 120 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase terra. A tensão de segurança, também conhecida como extra baixa tensão, ela é originada então como um critério de segurança. Então, dessa forma, ela vai atuar aí também como uma das nossas medidas de controle. Tem um vídeo aqui que vai explicar um pouquinho melhor como é que funciona essa questão da tensão de segurança, e nós voltamos na sequência. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês o que é a extra baixa tensão. Vamos lá pessoal! Bem pessoal, em NR10, quando estudamos sobre os métodos de proteção coletiva, é citado o emprego da tensão de segurança. Esta tensão de segurança é chamada de extra baixa tensão, uma tensão menor que 50 volts em corrente alternada e menor que 120 volts em corrente contínua entre fases ou entre fase e terra. Este nível de tensão é considerado seguro para os trabalhos energizados. Outra norma que cita a extra baixa tensão é a NR12, que trata de segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. O item 12.36 da NR12 fala que os componentes de partida, parada, acionamento e controles que compõem a interface de operação das máquinas e equipamentos fabricados a partir de 24 de março de 2012 devem operar em extra baixa tensão de até 25 volts de corrente alternada ou em até 60 volts em corrente contínua, ou ser adotado ainda outra medida de proteção contra choques elétricos conforme normas técnicas oficiais vigentes, que no caso é a NR10. Pessoal, normalmente essa extra baixa tensão é usada em circuitos de comando, mantendo a alimentação separada dos circuitos de potência, equipamentos de automação e outros tipos de máquinas e equipamentos. Isso cria uma dúvida muito comum, pessoal, que é sobre a necessidade ou obrigatoriedade de substituir quadros de comandos que utilizam tensões de alimentações maiores que a extra baixa tensão, como, por exemplo, comandos em 220 volts. Bem, segundo a NR12, somente é obrigatório os quadros para máquinas e equipamentos fabricados a partir de 2012. E isso tira a dúvida em relação ao que é a famosa extra baixa tensão.
e também sobre as questões da NR12 e da obrigatoriedade do comando em extra baixa tensão, seja 12 ou 24 volts em corrente contínua ou alternada. Bem, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, se inscreva no canal e depois comente aqui embaixo. Visite também o site mundodaelétrica.com.br e se inscreva em nossa lista VIP de e-mails. É isso aí, pessoal, e até o próximo vídeo. Mais uma medida de controle: barreiras em invólucros. O que são barreiras em invólucros? Tudo aquilo que afasta você, tira você do acesso direto a elementos energizados. Então, a porta do painel fechada é uma barreira. Você colocar aquela barreira de policarbonato, depois que você abre a porta tem uma barreira de policarbonato, não é acrílico, é policarbonato. Acrílico derrete, policarbonato tem um aporte térmico maior, ele vai proteger por mais tempo, ele não vai derreter com tanta facilidade. Ele vai impedir que você entre em contato diretamente com os pontos energizados dos elementos internos dos quadros, por exemplo. Invólucro, o isolamento dos cabos elétricos energizados com a capa protetora é um invólucro, tá? Aqui tem um vídeo que detalha as barreiras e invólucros e eu volto com a próxima. Qual a diferença entre barreiras e invólucros? A barreira é um elemento que assegura a proteção contra contatos diretos de uma pessoa com as partes vivas de uma instalação elétrica em todas as direções usuais de acesso, porém ela não precisa envolver completamente a parte viva. É o caso, por exemplo, de uma tampa colocada sob a porta do quadro elétrico que impede o contato das pessoas com os barramentos vivos no interior do quadro. Já o invólucro também é um elemento que assegura a proteção contra contatos diretos em qualquer direção, porém ele deve envolver completamente o componente, impedindo o acesso direto às suas partes vivas partindo de qualquer direção. Um exemplo é a caixa de ligação de tomadas, interruptores ou motores provida de tampa. Bloqueio de energias perigosas. Mais uma medida de controle. Já falamos dela? Já falamos dela. Né? Estamos falando aí do sistema de loto, que vem lá do PCEP, que é o Programa de Controle de Energias Perigosas. Não vou repetir tudo de novo, que nós já vimos isso anteriormente. Só deixei aí alguns exemplos para vocês lembrarem, né, do que é que nós estamos falando. E tem até aqui um exemplo onde a caixa, né, a caixa de cadeados já está com os cadeados instalados. Então, sempre assim, cadeado e etiqueta juntos, tá? Que eu possa saber quem são vocês. Obstáculos e anteparos, toda a parte que evita que as pessoas acessem áreas energizadas, né? Então, começa lá nos cones e das fitas zebradas, mas eu tenho toda a parte das grades de proteção, de impedimento de acesso direto. Isolar partes vivas, isolamento dos cabos, as mantas de proteção das fases, quando vocês vão fazer, por exemplo, atividades próximo a cabos energizados. Isolação duplo reforçada é um tipo de isolação dos cabos, por exemplo. Colocar fora de alcance, é o que o próprio nome diz, né? É garantir que você não acesse áreas energizadas com facilidade, né? Através de barreiras, através de distanciamento adequado, né? 5 metros de altura, aí, 10 metros, colocar em áreas de difícil acesso para que as pessoas não se acidentem simplesmente por distração. Separar eletricamente, realmente executar a desconexão elétrica, tá? E por hoje, ficamos por aqui. Mais um módulo finalizado. Fica aí o QR Code da lista de presença. O link, se vocês precisarem da lista de presença, é esse daí. E o código secreto, NR10BRETOL04.
Até a próxima!